E aí, pessoal, já viram a série O Mecanismo do Netflix? Eu vi essa semana, tava todo mundo falando, né? Precisa ver, é sobre o Brasil, tem impacto no Brasil. Confesso que tá longe de ser uma série favorita minha, né? Isso por questões de roteiro, de atuação, enfim, não vem muito ao caso aqui. O que eu queria ressaltar é como a crítica inicial que foi feita por parte da esquerda à série é totalmente infundada e mostra que essas pessoas que estão criticando blogs do petismo, a própria Dilma Rousseff fez um post dizendo que a série é golpista, ou estava na narrativa pró-golpe de 2016. Essas pessoas falaram isso sem ter visto, assim, provavelmente nenhum episódio da série, né? Só ficaram sabendo de uma outra coisa que acontecia ali e formaram uma visão totalmente equivocada. E essa visão equivocada é a visão de que a série seria uma série, acima de tudo, antipetista e, portanto, do lado do PSDB ou de outros partidos que se beneficiaram aí com o impeachment de 2016, seja o PMDB ou seja lá quem for, tá? Ou digamos assim, com uma direita brasileira, uma direita partidária brasileira. E a série não tem nada disso. Tá? O que ela tem e o que esses críticos pegaram para montar essa acusação é que numa hora ela coloca na boca do personagem que representa o Lula, tá? Só para quem não sabe, a série retrata vários personagens da nossa vida real, aí da política e tudo, com nomes fictícios. Eu, para não confundir vocês aqui, vou usar os nomes reais, vai ter spoiler sim, então quem não quiser ver spoiler, pare de ver. Então, e o personagem que representa o Lula num dado momento está conversando lá com o advogado dele e diz que é preciso estancar a sangria da política nacional, ou seja, parar as investigações, parar a Operação Lava Jato, porque isso ia acabar com toda a classe política nacional, é preciso parar isso. Essa expressão, estancar a sangria, foi usada na vida real pelo Romero Jucá, em outro contexto, ou seja, não pelo Lula, e por isso, por terem colocado nele essa frase, que sinceramente para mim é uma liberdade aí e não tá tão. Não é uma expressão também que é só de uma pessoa, né? Mais de uma pessoa poderia ter usado e tá de acordo com que provavelmente é o que o Lula pensa mesmo. Mas por terem atribuído a ele essa frase, consideraram que não, a série é anti-PT, anti-tudo. Mas veja, olha que curioso. A série, na verdade, ela mostra de uma forma ainda mais negativa a oposição ao PT. Então, por exemplo, o Aécio Neves, na série, num dado momento, lá na campanha presidencial ainda, saiu uma capa da Veja, lembra? A Veja existe na série com o nome Revista Leia, né? Todo mundo tem um outro nome, eu estou usando os nomes do mundo real. Então a revista Veja tem aquela capa com o Lula e com a Dilma dizendo, né, eles sabiam de tudo. E nessa hora, quando isso acontece, está lá o Aécio Neves com a revista na mão dizendo, eu amo essa revista me ama. Isso é um exemplo. Em outra cena, já no governo Dilma, a gente tem o Aécio e o Michel Temer juntos numa sala sozinhos tramando o impeachment. E o impeachment justamente para travar as operações. Não porque a Dilma fosse inocente, mas porque a Dilma na série é meio tola, assim, ela não segue os conselhos do Lula, ela acha que está totalmente a salvo, a investigação não vai chegar nela e ponto final, então ela não vai fazer nada. Ela não vai impedir o avanço das investigações. E o Aécio não. O Aécio e o Temer, eles querem impedir, eles querem dar um jeito de travar aquilo. Por isso eles resolvem derrubar a Dilma. Tá? Então o próprio impeachment de 2016 é mostrado aí como a narrativa do golpe, que tiraram a Dilma justamente o que o PT falava, né? Tiraram a Dilma para travar as investigações. Sobra até uma crítica na voz do narrador, né, que é a consciência da série. A série tem dois narradores, o Marco Ruffo, que é um ex-agente policial, e a Verena, que é uma policial atual. E esse Marco Ruffo narrando a série aí no momento critica inclusive as pessoas que batiam panela para Dilma, né, dizendo, se fossem bater panela para tudo que está errado no Brasil, a gente nunca saía do carnaval, dizendo, esse pessoal está manipulado, esse pessoal está olhando só para um lado e não está vendo a coisa maior. Tá? Porque quem é o vilão da série? Tá? Não é o PT. Portanto, a série não é partidária do que o pessoal que gosta do PT, que está defendendo o PT a ferro e fogo, de forma exacerbada e burra nas redes, né, porque aumentou o ibope da série. Mas o inimigo dela não é o petismo, o inimigo dela é o que ela chama de o mecanismo. Né? E o que seria o mecanismo? O mecanismo é toda a corrupção brasileira baseada numa ideia de uma relação promíscua entre público e privado, tá? Entre interesses privados determinando o funcionamento da gestão pública, das leis, das instituições brasileiras. Tá? Do micro ao macro. Então é todo o Brasil seria explicado por isso. Tá? Desde o probleminha na rua lá do agente Marco Ruffo, que vazou um cano e a empresa estatal para trocar ia demorar um tempão, mas tinha um jeito por fora que alimentava uma corrupção ali, uma coisa micro, até o macro, até a Petrobras, até as relações das empreiteiras, grandes empreiteiras com o governo federal, tudo é explicado por esse grande o mecanismo. Tá? Ou seja, o sistema inteiro é viciado e o sistema inteiro é visto como algo
quase que mal em si mesmo. Tá? Imagens que a série usa para descrever os políticos no Brasil são câncer, um câncer que está em metástase, né? Esse Estado brasileiro totalmente corrompido, o setor privado junto dele, que é uma metástase, e outra, ratazanas que é preciso eliminar. Tá? Essa é a ideia da série sobre a política. É uma visão muito comum no Brasil, né? Essa visão da política como algo assim, o âmbito de tudo que é mal, de tudo que é corrompido, que a gente precisa limpá-la totalmente. Tá? E quem é o grande herói da série? O grande herói da série, por acaso, é o juiz Sérgio Moro, como tem sido na nossa mídia, no mundo real, ele foi, né, endeusado e elevado a uma figura de herói das coisas, e não, na série não. Na série o Moro é um cara um pouco bobo, tímido, que não tem coragem no início de ir atrás da corrupção, é só sob a influência do Marco Ruffo que ele finalmente toma coragem e passa a ser uma pessoa relativamente virtuosa, mas ele é também vaidoso, ele passa a sonhar em si mesmo como um grande herói. Ele lê na cama a revistinha do Batman, né? Ele sonhando em ser o justiceiro de capa preta, tudo mais. Mas ele não é o herói da série, ele é uma figura até um pouquinho ali ridicularizada, tá? A partir de certo momento respeitada, mas de forma alguma é o grande herói. O grande herói é o Marco Ruffo, que esse não é baseado em nenhuma pessoa real. Isso é interessante, ou seja, ele diferente de tantos outros personagens, nem todos, mas a maioria são baseados em pessoas reais. Esse Marco Ruffo, o máximo que encontraram foi um agente lá da Polícia Federal que se aposentou em 2003, ficou deprimido, mas esse é o detalhe da vida dele, né? O principal do personagem não tem nada a ver com nenhuma pessoa que existiu de fato. Tá? Novo spoiler aqui, esse agente Marco Ruffo foi exonerado da polícia em 2003, porque ele ficou indignado com o próprio juiz Sérgio Moro, porque o juiz Sérgio Moro não tinha coragem lá em Curitiba de perseguir um escândalo de corrupção, destrói lá um computador daí, por revolta, por indignação, e é exonerado. Ele fica deprimido porque ele não consegue fazer nada, ele não consegue resolver os problemas, ele tenta se matar, e depois a gente descobre que ele não conseguiu se matar, e daí ele volta, aí sim, como um agente da justiça que opera nas sombras, que opera fora do sistema. Ele sim, o verdadeiro Batman, o verdadeiro justiceiro. E qual a diferença central dele para com o Moro, para com os policiais em geral, que são os outros heróis da série também, aliados deles são os policiais, o Ministério Público, os procuradores, é porque o Ruffo ele está disposto a ir além das leis. Tá? Porque as leis fazem parte do mecanismo, né? A burocracia, os procedimentos certinhos, todos eles foram feitos para atrasar a justiça ou mesmo para salvar os culpados, os corruptos. Né? O STF também é visto de uma forma muito negativa ali no meio. Ou seja, todo o sistema, inclusive as leis, são corruptos. Portanto, o herói tem que ser alguém que opera fora dele. Né? Bom, na vida real a série tem, por exemplo, policiais que não existem na vida real, mas a polícia existe. Ela tem um procurador que também não existe na vida real. Mas a instituição do Ministério Público e procuradores existem na vida real. O Marco Ruffo é o único personagem que não representa nenhuma pessoa real e nenhuma instituição real ali. Ele é alguém que na prática, no mundo real, não está presente, até onde a gente saiba, nas operações da Lava Jato. Ele representa esse desejo do povo, de grande parte da nossa população, revoltada e com um ódio crescente com relação à política, né? Que quer destruir tudo aquilo lá e não quer seguir as regras, porque essas regras parece que são feitas para salvar os poderosos. Então ele é alguém que tem essa coragem. Enquanto eu estou na minha casa ali vendo TV, cuidando da família, meio impotente, o Marco Ruffo me representa, uma figura potente. Não eu, Joel, porque eu discordo dessa visão, eu vou falar disso. Mas ele representa esse espectador. Tá? Representa isso e representa uma ideia de que ele tem a capacidade de fazer. Ele tem a coragem, inclusive, de abandonar a família dele para lutar contra a corrupção. Num momento ele tem um momento de dúvida, mas o avanço das operações e o fato do sistema estar se organizando para matá-lo acaba jogando ele de volta no jogo ali de combater o mecanismo por vias nem sempre ortodoxas, né? Por vias fora do sistema. Bom, esse é o grande herói da série. Né? E aí cabe a gente perguntar, o que ele representa enquanto visão de mundo? Tá? Uma série não é boa, uma obra de arte não é boa ou má de acordo com se os valores dela, na minha visão, se os valores dela ou a visão de mundo dela está correta ou incorreta. Mas é interessante a gente pensar que valores são esses. Né? Os valores, o valor do combate à injustiça mesmo acima da lei. É o valor do justiceiro, é o valor do super-herói. É o valor também do que na outra obra mais famosa do Padilha, né, o Tropa de Elite, era representado pelo Capitão Nascimento. Ele atropela as leis para combater o crime, para matar os bandidos. E o Marco Ruffo também atropela a lei para combater os corruptos, o crime do colarinho branco. Ele não atira em ninguém ali, mas eu tenho certeza que os espectadores entrariam numa grande catarse se vissem ele dando um tiro na cabeça do Lula e outro do Temer e de todos os outros ali. Porque esse é um desejo, até em grande parte, na minha opinião, justificado, que existe no peito de muita gente,
Mas na prática, isso levado a sério produz uma situação muito pior e muito mais monstruosa do que a situação, sim, imperfeita e corrupta na qual a gente vive, né? Que é a realidade, que é a situação de um Estado autoritário, potencialmente totalitário, porque ele pode invadir todas as instâncias de privacidade na busca de caçar os corruptos, caçar os criminosos, com um ideal assim revolucionário de estar a todo momento derrubando quem está no poder se tiver qualquer imperfeição, com o domínio dos meios de violência totais, sem trégua para ninguém e sem tolerância para ninguém, tá? E disposto a usar isso sem nenhum freio também, de maneira total a acabar, limpar, matar as ratazanas, limpar o esgoto, extirpar o câncer, para usar as imagens que a série usa. Ou seja, é uma visão de mundo, sim, bastante perigosa, né? Assim como os petistas hoje em dia veem o golpe, né? O golpe em tudo, o golpe está por trás de tudo, e isso justifica uma mentalidade muito perigosa da parte deles. Essa série nos apresenta com o mecanismo que está por trás e como ele determina tudo, como ele tem esse poder total, todas as armas são lícitas contra ele. É uma visão perigosa, mas é interessante que ela tenha encontrado a sua manifestação artística nessa série e que está gerando um debate muito interessante ao redor dela. Mas quem for criticar, que critique e entenda os motivos reais. É isso aí. Lembrando, se vocês gostam do meu canal, gostam dessas discussões, não se esqueçam, curtam o meu vídeo, sigam o meu canal, vamos crescendo e levando sempre essas conversas, essas discussões sempre mais longe.